Good morning. Bom dia! What a long series. I keep talking about the last moments in Jesus' life. Que série longa falando dos últimos momentos da vida de Jesus. You know, in the middle of all of this conversation about bringing fruit and being fruitful, and my Father's going to help you to be fruitful. Em meio a toda essa conversa sobre dar fruto e o Pai te ajudar a ser frutífero, I want you to understand something. eu quero que você entenda algo. You know, the Bible talks about several times throughout the Bible that God desires to glorify His own name. Várias e várias vezes a Bíblia fala na Bíblia que Deus deseja glorificar o seu próprio nome. So keep this thought in your mind. Então tenha esse pensamento. God has a desire to glorify His own great name. Deus tem o desejo de glorificar o seu próprio nome. In verse 8 he says, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit." No verso 8 ele diz assim: o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. So think, Então pense, God is a good God. Deus é um bom Deus. He's glorified when we are fruitful. Ele é glorificado quando nós somos He frutíferos. desires for us to be fruitful. Ele deseja que sejamos frutíferos. So what do you think what He will do with you when you're not fruitful? Então o que você acha que ele vai fazer com você quando você não for frutífero? He will help you to be fruitful. Ele vai te ajudar a ser frutífero. You see this theology and idea that if you're not fruitful, God gets angry and mad and He's just going to throw you off. Toda essa teologia de que se você não é frutífero, Deus vai ficar irado, e senão ele vai fazer algo contra você, Or cause you pain and suffering. ou te causar algum tipo de dor e sofrimento. It's funny, people take this allegory that Jesus talks about and build a theology of suffering and pain, and that's ridiculous. É engraçado que as pessoas pegam essa alegoria daquilo que Jesus está falando e estabelecem uma doutrina de dor, de sofrimento. Isso é ridículo, gente. You know, when they go through hard situations, they say, "It's the Father pruning you, brother." Quando eles passam por uma situação difícil, eles falam: esse é o Pai te podando, irmão. You know, He's just cutting things off Ele you. está cortando algumas coisas de você. You know, I've heard so many ridiculous things based on that one statement. Literalmente, eu já ouvi tantas coisas ridículas com base nessa frase. You know, but first of all, I don't think they understand the Father or His heart, and they don't understand this whole concept. Primeiro de tudo, eu não acho que eles entendem nem Deus, nem o Pai, nem todo esse contexto. The Father has a deep desire for you to be fruitful. He's going to help you to be O fruitful. Pai tem um desejo profundo para que você seja frutífero. Ele vai te ajudar a ser frutífero. Fruitfulness comes by double abiding, so He's going to help you to abide in Him, and Jesus will abide in you. Frutificação vem através desse permanência dupla. Então ele vai permanecer em você Look, e você vai permanecer nele. E vocês vão frutificar. look what He says in that exact same context in the 9th verse. Olha o que ele diz nesse mesmo contexto aqui no verso 9. Just as the Father has loved you, in the Greek it means in the exact same way, so I love you. Como o Pai me amou. E no grego é exatamente essa expressão de exatamente da mesma maneira. Também vos amei. So again, Jesus keeps coming back to this whole idea of love is the important thing. Novamente, Jesus volta para essa ideia de que o amor é algo importante. So Jesus says, look, I don't love you in any other way than the Father loves me. Então Jesus disse, olha, eu não amo você de alguma outra forma que não seja a forma que o Pai me ama. So you have to keep reminding yourself, how does the Father love Jesus? Então você precisa continuar se lembrando de como o Pai ama Jesus. I mean, He even gives that very drastic picture that says greater love is nobody than the one who lays down his life for his friends. Inclusive, ele mesmo dá essa grande imagem, diz que amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. You know, and now He calls them friends. E ele chama eles de amigos. And then He says a verse that has guided me for many, many years, maybe even a few decades. E aí ele diz um versículo que tem me guiado já por tantos anos, talvez até algumas décadas. And it's still in the context of bringing fruit. Ainda no contexto de dar frutos. He says, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear much fruit, and the fruit should remain. Ele disse, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, a fim desse fruto permanecer. Do you know, when I'm overwhelmed with, for instance, let's say, Brazilian Kids Care, Sabe quando eu estou meio que sobrecarregado com questões, por exemplo, sobre a Brazilian Kids do you know Care? what I do? Sabe o que eu faço? I quiet my heart Eu aquieto meu coração. and I say,
E digo, Jesus, I didn't choose you, you chose me. Jesus, eu não te escolhi, o Senhor que me escolheu. And you chose me to be fruitful. E o Senhor me escolheu para ser frutífero. That means Brazilian Kids Care will be fruitful. Isso quer dizer que a Brazilian Kids Care será frutífera. When I had to go sometimes and preach in a difficult situation, Quando às vezes eu preciso pregar numa situação difícil, I simply said, Jesus, I never chose you, you chose me. eu simplesmente digo, Jesus, eu nunca te escolhi, foi o Senhor quem me escolheu. So I trust you when I get onto the stage now that I will be fruitful because that's what you chose me for. Então eu confio que quando eu entrar nesse palco eu serei frutífero, porque foi para isso que o Senhor me escolheu. But you know, we have this strange theology and idea, oh, I chose Jesus. Nós temos essa teologia estranha, assim, de que nós escolhemos Jesus. No, Jesus chose you before the foundation of the world. Não, Jesus é que te escolheu antes da fundação do mundo. And he did not choose you to survive your Christian life. E ele não te escolheu para que você sobrevivesse a sua vida cristã. He chose you to be a very fruitful Christian. So it's all part of your Ele te destiny. escolheu para que você fosse uma pessoa frutífera. Tudo isso é parte do seu destino. And then, you know, he chose you not only to have some little fruit here that's just short lasting, but it's actually abiding. E ele te escolheu não para que você fosse somente frutífero, mas para que você fosse eternamente esse lugar de habitação. You know, how can our fruit even remain? How can it abide and not be short-lived only? Como que o fruto pode permanecer? Como que ele não tem uma data de expiração? I'm going to give you some simple keys. Eu quero te dar algumas chaves bem simples. Number one, your heart is to be convinced that he wants you to be fruitful more than you do. Número 1, seu coração tem que estar convencido que ele quer que você seja frutífero mais do que você. Number two, you have to understand to be fruitful has not to do with effort, but with surrender and trust. Mas número 2, você tem que entender que ser frutífero não tem nada a ver com o seu esforço, mas com uma confiança e rendição. Number three, you have to understand that when you're not fruitful, he's there to help you to be fruitful. Número 3, você tem que entender que quando você não é frutífero, ele está lá para te ajudar a ser frutífero. And once you understand that that's what he called you, you surrender to him and say, Jesus, I thank you. That's what he called me for, so I'm going to trust you to make me fruitful. Uma vez que você entende que ele te chamou, você diz, Jesus, obrigado que o Senhor me chamou, o Senhor que me escolheu, então eu vou ser frutífero. I'm going to give you a clue that's worth a lot. Eu vou te dar aqui uma luz, uma espécie de dica que vale muito. Or a golden key. Uma chave de ouro. Strive less, trust more. Lute menos, confie mais. You know, if the vine is striving and striving and striving to bring a lot of grapes, it's not going to be very fruitful. Se a videira ela está lutando para trazer muitas uvas, ela não será frutífera. But if the vine simply surrenders and if the vine surrenders and trusts to the branch surrenders and trusts the vine to make it fruitful, then it's going to be very fruitful. Mas se os ramos confiam que a videira é frutífera, ele será muito frutífero. So you can be fruitful. Então você pode ser frutífero. See you tomorrow. Te vejo amanhã.